Adolescente de 13 anos morreu atropelado por um ônibus do eixo Anhanguera na saída do terminal Vera Cruz. O repórter Marco Antônio Ferreira tem mais informações. No degrau da escada do ônibus, a imagem mostra o par de chinela usada por Carlos Eduardo Silva de Brito, de 13 anos, que nesta outra imagem aparece estirado no asfalto da Avenida Leopoldo de Bulhões, enquanto um socorrista do SAMU tentava reanimá-lo, mas o jovem não resistiu. O ônibus estaria cheio e o rapaz estava posicionado num local como este, dentro de um ônibus semelhante a esse daqui. Ele forçava a porta para a entrada de ar, para dar uma aliviada no calor. Momento em que o ônibus fez a curva e ele foi jogado para o lado de fora. A parte traseira do veículo acabou passando sobre ele. Foi exatamente nesse movimento, na hora que o motorista virou à esquerda, que Carlos Eduardo foi arremessado para fora do ônibus. O jovem estava na porta do lado direito do veículo. O eixo Anhanguera faz o embarque e desembarque pelo lado esquerdo, o mesmo lado do motorista, que não teria percebido nem a queda e nem o atropelamento, parando somente após ouvir gritos de outros passageiros. O condutor, de 60 anos e 29 anos de profissão, permaneceu no local da tragédia, realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A família de Carlos Eduardo fez o reconhecimento do corpo na manhã de hoje. A mãe do adolescente chegou ao IML profundamente abalada. De acordo com uma prima, Carlos Eduardo estava trabalhando com a família na festa de Trindade e tinha ido para casa para dar comida aos animais. A gente estava esperando ele voltar para a cidade, conforme ele fazia todos os dias, tratando os animais. Foi questão de 2 horas. Ele foi, tratou dos animais e estava voltando. Ele ligou para a gente 5h30 da tarde falando que estava indo embora. Aí ele ligou 5h30 e perdemos o contato. O celular descarregou. Como foi 10 horas da noite, a gente saiu procurando ele, a mãe e meus irmãos, e nós não encontrou. E eu senti no coração, Deus me pôs no coração de ver no Instagram. Foi onde que a gente teve a notícia. Eu vi que tinha um menino que tinha acontecido um acidente com ele. A gente foi até o local, chegou no local, a gente não tinha mais ninguém. A gente não teve um suporte da empresa, a gente não teve uma ligação da empresa para perguntar se queria alguma coisa. A gente estava trabalhando na cidade, havia já 10 dias, ele estava com a sua mãe trabalhando e para poder ajudar dentro de casa, porque ele estava precisando. Carlos Eduardo era filho único, neto único, e estava cursando o 6º ano do ensino fundamental. Meu Deus, que tristeza. E a gente continua falando sobre esse acidente com o Marco Antônio Ferreira, que tem mais informações e também fala da superlotação no eixo Anhanguera. Marco Antônio, boa tarde, é com você. Adriana, boa tarde para você, para quem acompanha o Jornal do Meio-Dia. Infelizmente, esta tragédia na saída do terminal Vera Cruz na noite de ontem. Esse jovem de 13 anos, o Carlos Eduardo Silva de Brito, que acabou morrendo depois de cair de um ônibus do eixo Anhanguera, no momento em que o veículo deixava o terminal do Vera Cruz e contornava sentido a cidade de Trindade, né? O Carlos Eduardo, como você viu, então acabou não resistindo. Ele estava trabalhando na festa juntamente com a família. E a Metrobus, por meio de nota, disse lamentar o ocorrido, diz também que de imediato encaminhou uma equipe ao local do acidente e também para prestar apoio aos familiares. Disse ainda que o veículo tem circuito de monitoramento interno e que as imagens vão ser disponibilizadas para auxiliar na investigação. Sobre essa questão que você pontuou, Adriana, sobre essa questão de superlotação nos ônibus, agora a gente tem um barulho aqui porque passa uma ambulância, né, justamente onde passa o eixo, né, nessa faixa preferencial. Mas sobre a questão do excesso de passageiros, né, da superlotação. Observe aqui, neste momento, na Praça A, no ponto de embarque do eixo Anhanguera, no sentido Padre Pelágio, uma movimentação grande, mas bem abaixo do que estava agora há pouco, do que saiu no último ônibus, né? Então, tinha um número muito maior de pessoas. Quem está aqui, inclusive, sabe qual que é a situação. Com licença, senhora, pega o ônibus com frequência, como que é? Não. De vez em quando. E quando a senhora pega, costuma ser cheio ou é tranquilo? Lotado, bastante lotado. A senhora já viu as pessoas ficarem próximas às portas porque é muito cheio? Muitas vezes, principalmente Goianeira. Então não é um problema somente em Goiânia, em Trindade, em todo local? Todo local. A usuária do transporte, então,
confirma isso, de que realmente há uma superlotação dos ônibus. Aqui tem uma senhora, a gente pode tentar aqui falar. Senhora, pode falar aqui com a gente, ao vivo no Jornal do Meio Dia, como que são os ônibus aqui do Eixo Anhanguera? Eu não moro aqui, eu não sou daqui. A usuário não é daqui, não quer falar a respeito deste assunto. A senhora mora aqui, sabe como que é esse problema? Moro no Tocantins. Vim aqui para a festa, mas os ônibus que eu pego aqui são todos lotados mesmo. Sempre lotado. E as portas, elas ficam livres para que as pessoas possam entrar, sair dos ônibus ou ficam cheias também? Agora há pouco eu quase fico. O ônibus saiu e eu fiquei só com a perna em cima. Aí eu tive que descer, foi que o ônibus parou e abriu para mim sair de novo. Então a senhora também é testemunha de que o ônibus sai bem lotado? Sai, bem lotado. Aí a gente acaba então de trazer essa reportagem, Adriana, você que está em casa acompanhando o Jornal do Meio Dia, falando desse caso de morte do rapaz, né, do adolescente Carlos Eduardo, e aqui a usuária do transporte coletivo também confirmando essa situação de que os ônibus andam sim muito lotados. Desde que a gente começou essa participação, você observa que não passou nenhum ônibus aqui no Eixo Anhanguera, no sentido terminal Padre Pelágio, né? Vem se aproximando um ônibus, mas ainda não parou por aqui, né? Situação complicada, quem precisa desse transporte, e aí fica aquele pedido, né, às autoridades para que providenciem um transporte mais digno para que as pessoas não precisem se espremer e que tragédias como a que aconteceu com Carlos Eduardo não volte a se repetir e nem o que aconteceu com essa senhora aqui que você conferiu ao vivo também não aconteça mais. Volto com você, Adriana. Isso mesmo, Marco Antônio, muito obrigada. Tragédia que poderia ter sido evitada. O jornalismo da TV Serra Dourada mostra constantemente a superlotação nos ônibus do transporte coletivo aqui da capital e as autoridades não tomam providência. Esse menino, Carlos Eduardo mesmo, poderia ter sido evitada essa tragédia. A criança estava próxima à porta, querendo ali um pouquinho de ar, porque o ônibus estava superlotado. E olha só o que aconteceu. O Marco Antônio mesmo trouxe agora essa senhora também próxima à porta, quase que acontece uma tragédia com ela. Então, que fique aqui nosso apelo às autoridades competentes que tomem providência.